Cher Amy, a pomba que salvou 200 soldados durante a guerra. Ela se tornou um dos pombos mais condecorados da Primeira Guerra Mundial. Histórias de guerra são muitas vezes cheias de contos de heróis improváveis. Esses heróis geralmente se destacam quando seus batalhões mais precisam deles. Mas existem histórias de guerra que são tão bizarras que você pode julgar como falsas, como a história de Cher Amy, uma pequena mensageira que salvou quase 200 homens do fogo amigo, simplesmente entregando uma mensagem. Essa história poderia não ser estranha se estivéssemos falando de uma mulher, mas Cher Amy era uma pomba. Os pombos de guerra, como eram conhecidos, eram muito populares durante a Primeira Guerra Mundial. Sua capacidade de voar através de áreas impenetráveis e não serem detectadas foi o que atraiu o exército, que começou a usar estes animais para a comunicação de guerra. As mensagens eram colocadas em pequenos sacos que eram encaixados no tornozelo das aves. Então, elas saíam voando até chegarem em uma espécie de poleiro. Assim que aterrissavam, a sua chegada era sinalizada por uma campainha, que alertaria os vigilantes da comitiva militar para recuperar a mensagem e enviá-la para quem fosse necessário. Em pouco tempo, os alemães começaram a abater quase todos os pombos que viam, sabendo que provavelmente eles estariam transportando informações importantes. Em 13 de outubro de 1918, o Major Charles White Whittlesey encontrava-se em uma situação desesperadora. Depois de ser forçado a entrar em um pequeno vale ao lado de uma colina, ele e mais 194 de seus homens ficaram presos atrás das linhas inimigas. Os alemães estavam avançando por todos os lados, não deixando espaço para fugir. Tendo esgotado seus recursos, eles agora estavam lutando por suas vidas. Então, como se a situação não fosse terrível bastante, as suas próprias tropas começaram a atirar neles, sem perceber quem eram e acreditando que fossem tropas alemãs. Charles White tentou enviar mensagens para sua tropa, mas elas foram continuamente interrompidas e muitas vezes interceptadas pelos alemães. Então, o major recorreu a uma antiga técnica para entregar mensagens de forma confiável: o pombo-correio. O seu primeiro pombo, carregando a mensagem, foi abatido. O segundo pombo também foi abatido. Finalmente, um terceiro pombo foi soltado e ele chegou até as tropas, mas infelizmente, devido ao desespero do momento, as coordenadas anotadas estavam erradas. Com os nervos à flor da pele, Charles White viu o seu último pombo, na verdade, uma pomba, conhecida como Cher Amy. White escreveu o que ele esperava que fosse a sua última mensagem: estamos ao longo da estrada, paralelos a 276,4. Vocês estão lançando bombas sobre nós. Pelo amor de Deus, parem e mandem socorro. Então, ele enfiou o papel no cano amarrado no pé de Cher Amy e a soltou. Quando Cher Amy decolou, os alemães notaram que ela levantava voo e começaram a atirar. Uma das balas a atingiu, quase derrubando-a, mas ela conseguiu recuperar o voo. 25 minutos depois, ela entregou a sua mensagem com sucesso, salvando a vida de todos os 195 homens presos no vale. Embora a batalha de White tivesse acabado, a de Cher Amy estava apenas começando. O tiro que quase a derrubou havia causado uma ferida mortal. Ela havia sido atingida no peito, e o estilhaço da bala acabou deixando-a cega de um olho e quase decepou uma de suas patas. Quando ela chegou, a sua pata estava pendurada por um único tendão. Os médicos do exército trabalharam para salvar a sua vida, pois ela acabara de se tornar a heroína da 77ª Divisão de Infantaria. Embora não conseguissem salvar a perna, esculpiram uma pequena prótese de madeira para ela, para que ela pudesse ficar em pé. Uma vez saudável o suficiente para viajar, ela foi enviada para os Estados Unidos. Pelos serviços prestados ao seu país, ela foi nomeada mascote do Departamento de Defesa e recebeu uma medalha Cox de Guerre, bem como a medalha de ouro dos American Pigeon Fencers. Até hoje, a sua tarefa heróica é lembrada
e ela continua sendo um dos pombos de guerra mais condecorados do mundo.